No estudo espiritual dentro da Umbanda e das tradições que dialogam com o espiritismo, quando se fala em obsessores, fala-se de graus diferentes de influência espiritual negativa sobre a vida de uma pessoa. Nem toda presença espiritual densa age da mesma forma, nem possui a mesma consciência, a mesma força ou a mesma intenção. Também é importante lembrar que cada terreiro, cada linhagem e cada região pode usar nomes um pouco diferentes para classificar essas atuações. Ainda assim, existe um entendimento comum. Há espíritos sofredores, há zombeteiros, há obsessores mais intencionais, há trevosos e, em um grau muito mais elevado de perigo, os chamados magos negros. Antes de aprofundar, uma orientação essencial. Umbanda séria não alimenta pânico, fantasia ou paranoia. O propósito desse conhecimento não é fazer ninguém ver obsessor em tudo, mas compreender como certas influências podem acontecer e, principalmente, como preveni-las e tratá-las com caridade, firmeza e fé. O medo cego enfraquece, o conhecimento com disciplina fortalece. O primeiro tipo, e geralmente o menos agressivo, é o espírito sofredor. Em muitos casos, trata-se de um desencarnado recente, confuso, desorientado, ainda preso às sensações da matéria e sem plena compreensão do próprio estado. Ele se aproxima de encarnados, não necessariamente por maldade deliberada, mas porque busca energia vital para sustentar sua condição instável. É como se, em profundo desequilíbrio, tentasse aliviar a própria dor através da aproximação magnética de alguém mais sensível ou vulnerável. Essa aproximação pode gerar cansaço persistente, abatimento, pensamentos repetitivos, desânimo sem causa clara, desgaste emocional e até reflexos na saúde física quando o quadro se prolonga. Mas é importante compreender, espíritos sofredores costumam responder bem ao amparo espiritual. Quando encontram um ambiente de caridade, oração, passe, doutrinação amorosa e encaminhamento, frequentemente aceitam ajuda com relativa facilidade. Nesses casos, o trabalho principal não é de combate, mas de socorro. Acima deles, em grau de perturbação, estão os zombeteiros. Esses já possuem mais noção do que fazem. Gostam de provocar por diversão, desorganizar ambientes, intensificar discussões, gerar sustos, alimentar inseguranças e aproveitar momentos de fraqueza emocional. Aproximam-se quando percebem brechas, raiva descontrolada, vícios, pensamentos muito negativos, ambientes carregados ou práticas espirituais irresponsáveis. Muitas vezes agem sozinhos, sem pertencer a falanges organizadas, e seu interesse principal é a perturbação pelo prazer de perturbar. Em algumas situações, esses zombeteiros demonstram certa habilidade no manejo de energias sutis. Podem provocar impressões, ruídos, sensações estranhas, pesadelos intensos e até aparições destinadas a assustar. Apesar disso, não costumam manter um projeto profundo e prolongado de destruição. Por isso, com oração sincera, evangelho no lar, firmeza mediúnica, atendimento em centro espiritual sério e trabalho de limpeza e elevação, costumam ser afastados ou esclarecidos com boa eficácia. Depois vem a categoria que muitos chamam propriamente de obsessores. Aqui já existe intenção mais clara de prejudicar. Esses espíritos alimentam-se de energias negativas produzidas pelos próprios encarnados. Ódio, inveja, culpa, rancor, desejo de vingança, vícios, desespero e violência mental. Alguns atuam de forma independente. Outros trabalham como subordinados dentro de estruturas hierárquicas, quase como soldados executando ordens de entidades mais experientes nas sombras. Durante um trabalho de desobsessão, esse tipo de espírito pode tentar confundir a corrente mediúnica. Às vezes usa nomes, símbolos ou falas que imitam linhas espirituais conhecidas, inclusive tentando se apresentar como Exu para desequilibrar médiuns inexperientes ou gerar medo em quem está assistindo. É preciso dizer com clareza, Exu não é obsessor. Exu é guardião, executor da lei, força de movimento, de defesa e de equilíbrio dentro da Umbanda. Espíritos desequilibrados apenas se aproveitam da ignorância alheia para criar confusão. Os obsessores mais comuns ainda podem ser encaminhados com trabalho competente, regular e disciplinado, mas criam resistência, tumultuam sessões, testam a firmeza dos médiuns e podem insistir por bastante tempo quando encontram ressonância nos hábitos mentais e emocionais da pessoa obsediada. Por isso, libertação espiritual nunca depende apenas do terreiro. Depende também da mudança íntima de quem sofre a influência. Se a pessoa sai do atendimento e retorna aos mesmos padrões de ódio, mentira, autodestruição e desequilíbrio, abre novamente a porta que tinha sido fechada.
Em um nível muito mais difícil estão os espíritos trevosos. Esses possuem maior poder, maior inteligência estratégica e quase sempre participam de falanges organizadas. Dentro dessas estruturas, podem ocupar posições de comando, como capitães ou generais. Quando um trevoso atua diretamente sobre uma pessoa, geralmente não se trata de um caso simples. Pode haver grande interesse naquela alma, naquela família, naquele médium, ou até uma atuação vinculada a trabalhos espirituais negativos de alto grau. Os trevosos costumam ser discretos, nem sempre aparecem logo. Muitas vezes se escondem por trás de camadas menores de perturbação, observando, calculando, enfraquecendo pouco a pouco. Quando finalmente são confrontados em um trabalho sério, podem provocar forte desordem no ambiente, tensão na corrente, desequilíbrio energético, ataques psíquicos e enorme resistência ao encaminhamento. Em certos relatos espirituais, exigem trocas, concessões ou pagamentos para liberar a vítima, justamente porque atuam com lógica de domínio e barganha. Casos assim exigem terreiro muito bem firmado, dirigentes experientes, proteção espiritual sólida e, acima de tudo, entrega verdadeira da pessoa atendida. Não basta buscar ajuda por curiosidade ou desespero momentâneo. É necessário compromisso profundo com a própria libertação, fé perseverante e transformação real de conduta. Sem isso, o trabalho fica incompleto. Quanto maior a sombra, mais indispensável se torna a luz interior de quem deseja se libertar. No topo da periculosidade dentro das hierarquias espirituais inferiores estão os chamados magos negros. Aqui já se fala de inteligências extremamente sofisticadas, dotadas de grande capacidade estratégica, poder mental e domínio de técnicas espirituais voltadas ao mal. São comparáveis, em potência operativa, a entidades muito evoluídas, mas completamente desviadas para a promoção da dor, da corrupção e da desarmonia. Não costumam realizar obsessão direta, pessoal e comum como fazem espíritos menores. Operam à distância a partir de bases e fortalezas nas zonas inferiores, coordenando ações de longo prazo. Essas inteligências comandam subordinados, organizam investidas, exploram fragilidades coletivas e buscam capturar ou corromper consciências com grande potencial energético. Em certas correntes de entendimento, são associados ao recrutamento de agentes humanos, ao aprisionamento de espíritos e à elaboração de estratégias para a ampliação do sofrimento em larga escala. São raramente percebidos de forma direta no plano material justamente porque sua ação é sutil, profunda e planejada. Não trabalham no impulso, trabalham no cálculo. Diante dessa escala, uma verdade precisa ser guardada com firmeza no coração. Todo processo obsessivo pode encontrar caminho de solução quando existe desejo sincero de libertação, assistência espiritual qualificada e perseverança. A Umbanda ensina caridade, equilíbrio, humildade, vigilância e fé. Não se vence treva apenas com ritual externo. Vence-se também com reforma íntima, disciplina vibratória e alinhamento com o bem. Terreiro ajuda, guia ampara, entidade encaminha, mas a criatura precisa escolher a luz todos os dias. E aqui surge uma das maiores chaves de proteção, o amor incondicional, não como ideia abstrata, mas como emissão voluntária de energia benéfica para todos os seres. Quando uma pessoa aprende a irradiar respeito, compaixão, perdão, benevolência e desejo sincero de bem sem distinção de cor, crença, orientação, proximidade ou condição moral, ela modifica o próprio campo espiritual. Vibrações inferiores não suportam por muito tempo a convivência com uma luz que não se alimenta de ódio nem de separação. Na prática, esse exercício pode começar de forma simples. Pense na pessoa, no ser, ou mesmo na lembrança que mais desperta afeto puro dentro do coração. Sinta essa ternura com verdade. Depois, conscientemente, estenda essa mesma qualidade de energia ao restante das pessoas no dia a dia. No cumprimento gentil, no ouvido atento, na resposta mansa à grosseria, na recusa em alimentar fofoca, no cuidado com as palavras, no respeito silencioso. Isso não é fraqueza, isso é tecnologia espiritual elevada. Também é indispensável o amor por si mesmo, não um orgulho vazio, mas a aceitação profunda do próprio corpo, da própria história, das próprias qualidades e imperfeições. Quem vive em guerra consigo mesmo emite sinais constantes de fragilidade. Quem aprende a se respeitar, a corrigir o que precisa ser corrigido e a reconhecer o próprio valor fortalece sua ligação com planos superiores. Autoconhecimento reduz brechas. Vigilância sobre vícios emocionais fecha portas. Oração constante sustenta a mente, pensamento elevado clareia o campo energético.
Por isso, ao falar de tipos de obsessores, o ensinamento mais importante não é decorar nomes, categorias ou hierarquias. O essencial é compreender a responsabilidade espiritual da própria conduta. Ambientes, companhias, hábitos, emoções cultivadas, palavras repetidas, desejos alimentados e escolhas morais constroem pontes ou barreiras. A melhor prevenção continua sendo uma vida espiritualizada, oração diária, caridade ativa, firmeza na fé e coração educado no bem. Onde a luz é mantida com constância, a sombra encontra cada vez menos espaço para permanecer.